Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto. Permaneça firme na palavra. Esse texto consta do Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil e foi escrito pelo pastor Samuel Mouta. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, ok? Então, vamos iniciar orando. Senhor Jesus, nós pedimos em Teu nome que nós entendamos a importância que é permanecer na Tua palavra, estar sempre ouvindo o que Tu nos tens a dizer e seguindo aquilo que Tu nos propõe. Obrigada por tudo. É em Teu nome que fazemos esses pedidos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto hoje está em 2 Timóteo, lá no Novo Testamento, capítulo 3, versículos do 14 ao 17. E diz assim, ó, o apóstolo Paulo que está dizendo para o Timóteo: quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em quem creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém? Bem, e o versículo que o pastor Samuel Moult escolheu como versículo-chave foi de número 14, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, é uma versão diferente da que eu li para os irmãos, que a minha versão é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, mas o conteúdo é o mesmo. O modo de dizer é diferente, mas é o mesmo. Bom, irmãos, então, o pastor Samuel Mouta diz que Timóteo era privilegiado. E ele era mesmo, né? Desde menino, ele já desfrutava dos benefícios do culto doméstico, ao ouvir, aprender e ser moldado pelas sagradas letras. A gente vê aqui no versículo 15, que diz assim, ó, o versículo 15, desculpa, 2 Timóteo 1, 5. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Então, a Lloyd e a Eunice, elas deviam viver em Listra. Elas eram avó e mãe de Tiago. Então, certamente, elas eram judias e deveriam seguir toda a religião dos judeus. Elas sabiam o que estava na Escritura, elas deviam seguir tudo direitinho. E certamente elas estavam esperando por Jesus Cristo, elas estavam esperando o Salvador. E elas conheceram Jesus Cristo e reconheceram nele aquele que veio salvar, aquele de quem a Bíblia, o Velho Testamento no caso, os livros que elas sabiam, estava se dirigindo quando dizia que viria uma pessoa para salvar, que viria da tribo de Davi. Então elas entenderam que Jesus Cristo era aquela pessoa que elas estavam esperando e que havia sido morto e havia ressuscitado para que nós fôssemos, e elas, portanto, fossem resgatadas do seu pecado. Então, por isso, certamente, elas ensinaram Timóteo direitinho em todos os caminhos de Jesus Cristo. Então, quando Paulo foi para Listra, que é certamente a cidade onde elas deviam morar,
que elas se converteram, elas aprenderam tudo o que tinham para aprender e ensinaram a Timóteo. Então, Timóteo, ele foi tão bem ensinado que ele nunca se desviou, né? Ele seguiu firme no caminho do Senhor. Então, certamente, como diz aqui, devia ter um culto doméstico, eles deviam louvar, deviam falar de Jesus, e ele foi aprendendo, né? O menino cresceu, tornou-se missionário e pastor. Inclusive, ele era como um filho para o apóstolo Paulo. Se os irmãos se lembrarem, ele acompanhou o apóstolo Paulo em muitas viagens. E Paulo tinha uma consideração por ele de pai mesmo. Então, no momento em que as lutas e os desafios do ministério tanto envergaram a sua estrutura física, emocional e espiritual, Paulo, o que ele fez? Ele exortou ao Timóteo permanecer firme naquilo que ele tinha aprendido. Então, eu imagino que Timóteo era muito jovem. Timóteo, ele vivia num mundo hostil em relação ao cristianismo. Muitas pessoas se opunham ao cristianismo, ao caminho, né, como eles diziam. Então, imagino que era um pastor jovem, naquele tempo, pregando a palavra, pregando a Jesus Cristo. Quantas coisas Timóteo não deve ter enfrentado. Quantas oposições, quantas pessoas rudes no caminho dele, quantas pessoas querendo fazer com que ele desistisse da fé. Então, Paulo exorta a ele que ele permaneça na fé que ele tinha aprendido. Paulo sabia que Lloyd e Eunice tinham ensinado Timóteo direitinho. Então, essa seria a sua única chance de vitória. O apóstolo Paulo sabia que se Timóteo não permanecesse firme na palavra de Deus, ele ia ser derrotado. Então, não tinha um jeito para fazer diferente, um segundo plano, um plano B. Então, a saída era permanecer na palavra. E isso acontece conosco também. Por mais dificuldades que nós possamos estar passando, podemos estar passando por doença, falta de dinheiro, desemprego, depressão, desânimo, muitas e muitas dificuldades. Mas se nós não permanecermos na palavra, nós não conseguiremos sair vencedores. Não tem como, não tem como. Então, é como eu sempre digo, em geral, é do ser humano. Começou a ter dificuldade, começou a ter falta de tempo, começou a ser pressionado, para de ler a palavra, para de orar, porque se sente desanimado e sem vontade. Mas aqui o apóstolo Paulo, que exortou a Timóteo, exorta a gente também. Se você não permanecer firme na palavra, não vai ter jeito para sair vitorioso. Paulo prossegue explicando: a palavra nos faz sábios para a salvação, pois gera fé genuína em Cristo Jesus. É importante que nós nos lembremos que a salvação é um processo, né? A gente crê no Senhor Jesus, aceita o Senhor Jesus como nosso Salvador e depois ele tem que se tornar o Senhor das nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida santificada até chegarmos ao nosso lar. Então, isso é uma forte, o texto diz que isso é uma forte afronta à sabedoria humana, carnal e mundana, porque, lógico, o mundo não vai entender por que a gente permanece na fé. Por isso que o mundo quer destruir aquilo que a gente crê, a fé genuína. À medida que a gente vai vivendo as coisas deste mundo, como, por exemplo, indo para a escola, fazendo curso, trabalhando, tendo outras atividades com pessoas que não são da nossa mesma fé, elas vão tentando desestimular a gente a crer nessas mesmas coisas, vão querendo que a gente pare de crer.
Isso acontece nos círculos universitários e culturais. Por quê? Porque a nossa fé afronta a sabedoria humana. A sabedoria humana jamais vai entender por que é que a gente crê. E não dá para explicar também, não é, irmãos? Porque a gente crê é porque o Senhor nos amou primeiro. Não tem outra explicação. O conselho de Paulo serve muito bem aos jovens dos nossos dias. Permaneça na palavra. E eu digo mais. O conselho de Paulo serve para cada um de nós. Temos que permanecer na palavra. Não tem jeito para seguirmos adiante. Vale a pena permanecer na palavra porque ela é inspirada por Deus. A palavra usada aqui no grego chama-se theopneustos. Esse pneu aí vem de respirar, de pulmão, né? Então, assim, é como se Deus soprasse a palavra para a gente e a gente pudesse inspirar essa palavra. Então, ela vem diretamente para nós. Então, o termo traz a ideia que Deus soprou nos ouvidos dos escritores bíblicos, guiando suas mentes para registrar a revelação divina. Então, nós cremos que a palavra de Deus foi inspirada. Os homens não escreveram loucamente, pegaram lá e foram escrevendo qualquer bobagem. Não, o Senhor inspirou cada um destes homens. Não se trata de uma ideologia ou uma filosofia de homens. Nós cremos que ela é divina. Nada pode contestar a Bíblia. Nós cremos que ela é a palavra de Deus. Então, nós temos que permanecer firmes nela. Porque ela é divina, ela é proveitosa, ela é útil, ela é aplicável e ela é adequada. Não tem como nós errarmos nas coisas que fizermos na nossa vida se nós estivermos agarrados na palavra. Por quê? Porque a Bíblia tem solução para todas as coisas. Se nós lermos atentamente, se nós buscarmos que o Espírito Santo nos dirija, nos mostre, nós vamos ver quão atual é a Bíblia, quão atual. Mesmo nos dias de hoje, a palavra de Deus traz para nós orientação. Então, é totalmente atual e necessária para nos ensinar. Isso é muito importante que nós gravemos. Então, vou repetir. A Bíblia é totalmente atual e necessária para nos ensinar, corrigir, repreender e instruir em justiça, a fim de sermos capacitados por Deus para toda boa obra. Então, não é à toa, né, irmãos, que nós seguimos a palavra de Deus, que nós procuramos seguir o que está na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai nos corrigir, nos capacitar, nos instruir, nos transformar, nos santificar, nos tornar pessoas melhores, para que também nós possamos nos relacionar com as pessoas de forma que possamos fazer boas obras. E o pastor Samuel Muta diz aqui, como eu amo a palavra de Deus. Então, nós temos que, mais que verbalizar que amamos a palavra de Deus, mas realmente estarmos conectados com ela, lermos diariamente, meditarmos sobre a palavra, permanecermos firmes nela. Amém? Nosso manancial termina assim. Em um tempo de tantos modismos, filosofias e ideologias, apeguemo-nos com firmeza e perseverança à boa palavra de Deus. Bem, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ninguém solta a mão de ninguém. E termino com a nossa palavra de ordem, que é saudades.